Então é isso, o canal Outra Liga, hoje sendo gravado 9 de janeiro, com mais uma história dos Estados Unidos, uma bem interessante. A gente aqui, meu caro convidado, tem um público fiel nos Estados Unidos via podcast, eu achava curioso, que é uma cultura muito forte aí. E com certeza vão gostar de ouvir a história de Renato Valentim, CEO e fundador do Boston City Football Club, time que joga no USL League 2, mas também tem estrutura no Brasil, né, Renato? Seja bem-vindo. Obrigado pelo espaço, por estar aqui tendo a oportunidade de estar contando um pouco da minha história, né? Eu acho que isso é até para estimular as outras pessoas que têm sonhos também, né? Como eu tive quando eu era mais jovem e conseguir realizar meus sonhos e alcançar meus objetivos aqui na terra do Tio Sam. Exato. E eu, aos poucos, vou tentando achar o pessoal, até agradeço o pessoal da sua assessoria por ter feito essa ponte, porque eu acho tão incrível que, claro, que no Brasil a gente se ocupa com a mídia com os grandes clubes, eventualmente umas ligas grandes, mas tem histórias de brasileiros aí que vão construindo cada um seu projeto de uma forma ou outra nos clubes aí e vão se tornando coisas grandes. Tipo, o seu caso não foi um caso parecido com os demais que eu entrevistei aqui, que eles de alguma forma já tinham alguma ligação no futebol, né? Você não tinha ligação com o futebol quando criou o Boston City, certo? A não ser a paixão, né, de brasileiro pelo futebol. Mas eu nunca trabalhei não tinha trabalhado com futebol antes. Até uma situação que aconteceu por, eu, por essa paixão pelo futebol, vivendo em Boston, não tendo um clube na cidade de Boston que poderia tá oferecendo um futebol de alto nível para a gente estar assistindo, né? Que é o clube aqui de Boston é 1 hora de Boston, com o trânsito você costuma ficar 3 horas aqui O, no trânsito, o, o Revolution, o New England Evolution? Revolution, isso. Não Então sabia. assim, é distante aqui de Boston e tem de jogos com muita torcida lá, você fica 3 horas no trânsito, saindo e chegando no estádio. Então é uma coisa bem complicada. Sempre tem as torcidas do Revolution, né? Sempre questionando isso, trazer o clube para dentro de Boston, para a torcida de Boston estar acompanhando. Mas por esse motivo, não ter um clube na cidade, veio a ideia, veio o projeto de estar fundando aqui o Boston City para estar oferecendo alguma forma de futebol, né, que é o soccer daqui, para os brasileiros, para os latinos, para os europeus, para os americanos que gostam de futebol. A gente tem torcida organizada aqui só de americano. Então, veio dessa forma. Eu entrei no futebol dessa forma. Curioso, cada um por uma razão muito específica. Talvez a tua história lembre um pouco o que eu vejo do Detroit City Football Club também, né? É Sim, um clube, exatamente. cidade super tradicional também, tinha um estádio lá no meio, lá e o povo gostou, bancou e foi crescendo. De certa forma, te inspira também o projeto deles? Sim, é um projeto muito legal. Tem vários projetos igual ao deles. Deles até foi iniciado depois do meu. Teve por ter uma cidade, o local que eles estão, e aquilo, eu acho que favoreceu um pouco de não ter outros grandes clubes, né, na cidade, não ter outros esportes que a cidade de Boston, assim, é uma cidade que ganhou tudo, né? Tudo que você imaginar de esporte, nós E ganhamos. até Nós ganhamos outras aqui. ligas que nem são tão famosas também ganha, né? E ganha no Tudo hockey, ganha, ganha no tudo universitário, ganha aqui. no... Então, a gente aqui é assim, a cidade de Boston por ter tanta faculdade, eu acho que isso aí acaba estimulando, mas todos os times de todos os esportes diferentes são campeões aqui. Então, acaba a gente tendo um pouco mais de dificuldade para estar inserindo, né, na comunidade, por ser um clube novo. Eles têm mais opções para ir nos estádios ver, beisebol, basquetebol, hockey, como você disse, futebol americano, uma série de outros Bota esportes. também a variação toda do feminino, mais o college, ou seja, tem uma variação de... Exato, então tem muita variedade, então ficando um pouco mais difícil para a gente, o tempo vai ser mais longo para a gente conseguir alcançar os objetivos. Não é o caso de Detroit, né, que não tem tantos esportes com tanto sucesso igual tem em Boston. E que economicamente também não tem uma condição que nem Boston, né? Acho que é bem por aí Exato. também. Por isso que é tão difícil em Boston, Nova York e Los Angeles ter um projeto novo, assim, porque Sim.
Tem uma Realmente resistência. Não é uma resistência, mas é a opção, é a opção mesmo da torcida da região. Tem coisas mais interessantes, né? Até você conseguir alcançar um histórico melhor, você vai ter um trabalho mais árduo e mais difícil para estar chegando lá. Mas a gente está aqui, eu acho que a marca é muito forte, o povo abraçou, né? A região aqui abraçou o clube exatamente por ter essa identidade com a cidade. Então, a gente está aí, a gente vai crescer, tenho certeza que a gente tem um longo caminho de sucesso pela frente. Porque foi aniversário do clube esses dias, certo? Se eu não estou enganado, foi aniversário do clube na virada do ano, não é isso? Quantos anos tem o clube já, Sim, agora, atualmente? aqui foi fundado em 2014, aqui nos Estados Unidos. No Brasil foi fundado em 2018. Então é um clube relativamente novo. A gente está agora no último ano a gente já migrou para o USL 2, que é um projeto que a gente tem para ir para o USL 1, exatamente para estar crescendo, né? É um caminho que a gente está fazendo com planejamento, a gente está seguindo os planejamentos, foi tudo bem planejado. A gente está buscando aqui um espaço para estar fazendo o mesmo que a gente está fazendo no Brasil hoje, construir uma, uma área, um estádio, centro de treinamento, enfim, tudo que precisa em um clube para estar crescendo. Então, é um caminho aí que a gente está trabalhando para crescer, para seguir o nosso planejamento, para chegar numa situação bem melhor que a gente está hoje. A gente sabe que é difícil, dá muito trabalho, mas é a coisa mais, eu sempre falo com as pessoas que trabalham com a gente, isso é a coisa mais espetacular que tem, você começar uma coisa do zero. Eu já fiz em outras atividades empresariais aqui, você iniciar uma coisa do zero e ver que aquilo ali é seu filho, né? Quase um filho seu. Então, para mim, é muito gratificante estar trabalhando num projeto desde o início dessa forma. E ter já experiência empreendedora com sucesso, você sente que te ajuda a desenvolver esse projeto hoje do Boston City? Não, sem dúvida, né? Quando você tem sucesso em outras linhas de empreendedorismo, você tem a autoconfiança, né? Então, e você tem já os profissionais que trabalham com você, mesmo não sendo do esporte, de alguma forma, não é só futebol, não é só dentro das quatro linhas, né? Você precisa estar administrando o clube muito bem fora das quatro linhas, com muito planejamento, para você ter sucesso dentro das quatro linhas. Então, é isso que a gente está sempre buscando e acaba sendo melhor, pela experiência que eu já tenho com certeza isso ajuda muito. E bom, como eu disse no comecinho do papo, já entrevistei outros empreendedores, outros gestores de clubes, mais na Flórida, que acho que é mais comum, embora Boston também seja um destino bastante comum de brasileiro, até mais mineiro, né, historicamente. E cada um realmente tem uma estrutura, e eu vejo que a concorrência, o pessoal do Brasil talvez não tenha ideia, mas eu acho muito, muito forte nessa League 2. Todo mundo está investindo. Né? Às vezes tem gente que investe no futebol italiano, empreendedor regional grande, tem de tudo. E o teu caso me chamou a atenção quando eu nem conhecia muita história, porque quando eu vi Boston City brasileiro e não era na Flórida, eu falei, nossa, os outros investem na Flórida. Depois que eu pesquisei um pouco da história de empreendedor, tudo de sucesso, da história pessoal é muito interessante. O que me chamou a atenção realmente foi, além de tudo isso, é que você também montou uma estrutura no Brasil. Hoje, como é que funciona a estrutura de ter um clube no interior de Minas e em Boston ao mesmo tempo? Como que essas estruturas se falam? Elas trabalham juntas de alguma forma? Então, quando a gente iniciou o clube aqui nos Estados Unidos, já existiu o projeto para outros continentes, né? A gente sabe do poder de uma marca americana para chegar em qualquer continente hoje. A gente sabe que isso tem uma credibilidade muito maior, até pelo nosso profissionalismo, pelo nosso planejamento, enfim, tudo que a gente segue tem início, começo e fim bem planejado. Então, quando a gente fundou o clube aqui, já planejando fundar no Brasil, a gente sabia que a gente precisava, até porque a gente fala muito não é falar o matéria-prima que é o atleta, né? A gente fala matéria-prima está no Brasil, lógico. Onde saem os melhores jogadores do mundo hoje? O Brasil nasce em todo lugar. Então a gente precisava
de um clube no Brasil para ter esse intercâmbio Brasil e Estados Unidos. Esse é o nosso grande planejamento, ter um clube no Brasil que invista muito em formação de atletas, oportunizando crianças, adolescentes, jovens e adultos e profissionais que trabalham no clube hoje, e fazendo esse intercâmbio Brasil, Estados Unidos, Brasil. Hoje a gente está terminando agora de construir nosso centro de treinamento. Um centro de treinamento vai ser um dos melhores de Minas, com grama sintética, academia, alojamento para 140 atletas, parte para fazer intercâmbio, tem uma parte do prédio que vai ser usado para fazer intercâmbios entre Estados Unidos e Brasil. Então, a gente está montando toda essa estrutura no Brasil, exatamente para ter sucesso na base, para a gente formar atletas e futuramente a gente ter uma equipe forte aqui nos Estados Unidos, trazendo atletas do Brasil e oportunizando eles aqui. E a mesma coisa daqui para lá. Eu acho que a gente precisa estar fazendo esse intercâmbio de conhecimento. Eu acho que os daqui precisam de ter conhecimento da técnica, os de lá precisam ter o conhecimento do profissionalismo que a gente tem aqui. Então, se a gente conseguir agregar essas duas coisas, conciliar, colocar os dois clubes trabalhando junto, a gente pode ter certeza que a gente terá uma facilidade maior para ter sucesso, principalmente no Brasil. E com isso, falando de planejamento, isso foi planejado todo um projeto, uma estrutura física no Brasil. Como eu disse, tem campos, tem mini estádio, tem estádio para 10 mil pessoas que já está sendo construído. O CT vai ser inaugurado agora, dia 28 de janeiro. Então, a gente está... todas as categorias de base, sub-14, sub-15, sub-17, sub-20, já conseguimos subir para a primeira divisão do Campeonato Mineiro. A gente disputa todas as categorias de base, a gente já está disputando o Campeonato Mineiro da primeira divisão e fazendo bons campeonatos. Agora, em 2022, fomos desclassificados nas quartas de finais pelo Atlético Mineiro. Com eles um clube grande lá do estado, né? Um clube grande. E com eles fazendo o gol da classificação deles aos 47 minutos do segundo tempo. Então, a gente está fazendo um ótimo trabalho nessa, e vocês vão ouvir falar muito ainda de atletas formados dentro do Boston City. Pô, isso é muito legal, porque assim, eu tô há quase 2 anos com esse canal. E uma das histórias curiosas que eu tenho, que eu vejo aparecendo por aí sempre, é que eu não sei quem, em algum momento, levou um monte de atleta jovem coreano para o Brasil para se desenvolver. Né? Sei lá, acho que uma turma de uns 50, 60 atletas. E hoje, muito atleta pelo mundo trabalha com esses coreanos que depois eles alvucicaram, mas muitos voltaram para a Coreia, foram para a Ásia e trabalham com esses caras. Hoje são profissionais incríveis, já alguns já penduraram chuteira, tudo. Mas como investimento, até pouca gente que deu um negócio tão grande. E hoje até ajuda os brasileiros, que de certa forma vai ser o que vai acontecendo com você, né? Esses americanos que vão ajudar a integrar os brasileiros e vice-versa. E é poderoso isso, né? Exato. Absorver a cultura, aprender língua, que a gente, aí no Brasil, a gente vai estar expondo todos os atletas à língua inglesa, a gente precisa de estar expondo eles a isso. Vice-versa, a gente vai estar expondo os atletas que vêm aí do Brasil para cá, vão estar expondo eles a língua aqui, colocando eles jogar com os americanos aqui, exatamente para os americanos ficarem expostos à técnica do jogador brasileiro. Então, é muita troca de conhecimento que isso pode nos dar vantagem, não só ao clube, mas as pessoas que estão envolvidas, os atletas, os profissionais, enfim. Eu acho que é aquilo que eu estava falando, é criar oportunidade para os outros. A gente está sempre falando isso. Eu estou sempre pregando isso, né? Os projetos sociais com fins lucrativos é o caso do Boston no Brasil. E eu já falei com muita gente. Quando eu falo com gente do interior de Minas, interior do Rio, de Espírito Santo, existe uma área gigante desses estados que não são muito atendidos por clubes e os meninos não têm oportunidade, né? E é difícil, como são estados, Rio e Minas, ainda são estados muito vistos, a oportunidade nos grandes vai para a gente ao redor do Brasil, nem sempre vai para o pessoal local, né? Esse é um projeto, acho que tem um impacto muito, muito grande. Eu falei com gente que, se não fosse o surgimento do Tombense, não tinha virado um cara no exterior de muito sucesso. É quase certo que o seu caso é assim, né?
Exato, o Tom Benz fica do lado da minha cidade, da cidade onde Boston City, a 1 hora de Manhuaçu, onde o Boston City está instalado. E é exatamente o que você disse. De uns 20, 30 anos para cá, eu conheço um atleta da nossa região, a região de 600 mil habitantes. Eu conheço um atleta que saiu de lá, que é o Fábio Júnior, que jogou na seleção, jogou Palmeiras, Cruzeiro, enfim. Numa região de 600 mil habitantes, de 20, 30 anos, saiu um jogador. É praticamente, se você for olhar um país igual qual o país teve na semifinal, que disputou o terceiro lugar da Copa do Mundo agora. É um país de 3 milhões de habitantes. Não, vamos pegar a Islândia, com 300 mil foi para a Copa. Exatamente. Por que isso? Falta de investimento, falta de oportunizar os atletas de qualidade. Os atletas que estão buscando essas oportunidades não têm condição. Como um atleta vai sair lá do interior de Minas e viajar até São Paulo, Belo Horizonte, se eles não conseguem, às vezes não tem nem comida em casa para comer. Isso aconteceu várias vezes de atletas chegar no Boston, a gente tem alojamentos lá, os atletas vivem no alojamento, como qualquer outro clube no Brasil, o atleta chegar e nos primeiros dias eles pegar o atleta chorando no prato de comida e perguntaram para ele, você está alimentando, por que você está chorando? Eu estou chorando porque meus irmãos não têm isso aqui em casa para comer, eu tenho certeza que uma hora assim eles estão com fome em casa. Então, como você vai, como um atleta desse vai buscar a oportunidade de viajar aí 500 quilômetros, 400 quilômetros, ir a São Paulo, Rio de Janeiro, para fazer um teste no clube? É praticamente impossível. Então, o Brasil está perdendo muitos atletas de qualidade por causa disso. Eu acho que está crescendo hoje. Eu acredito muito que o Brasil tem muitos projetos igual o Boston City hoje, se iniciando no Brasil. Eu já conheço vários, muito sérios, projetos tem donos, né, que hoje com a SAF aí no Brasil, eu acho que isso aí vai ajudar muito o futebol brasileiro. E com isso, a gente aqui dos Estados Unidos e de outros países vai conseguir absorver esses atletas de qualidade, voltar ao Brasil, ser o Brasil que era antes, nos anos 70, nos anos 80. E é engraçado, aqui no canal, como eu falo, que a maior parte dos entrevistados, de maneira geral, ainda é atleta ao redor do mundo, que é para dar visibilidade em praças que o pessoal ou tem algum preconceito, não conhece direito, e eu quero desmistificar. Eu também falo muito que o atleta de futebol é a melhor mão de obra que o Brasil não investe um centavo, né? E é uma mão de obra abundante e desperdiçada no Brasil. Ou seja, se alguém souber aproveitar e investir, vai ser um negócio violento. É o que você está fazendo dos dois lados, né? E legal que é na tua região. Agora, na região que você está aí, em Boston, ainda assim, com toda a experiência empreendedora, tem alguma coisa que te surpreendeu na hora que você investiu no futebol? Porque o jogo aí é muito diferente daqui, né? A surpresa aqui é quanto à formação, né? Eu acho que eles está crescendo, estão investindo mais em formação. No soccer, né, que nos outros esportes, eles têm um investimento grande. Então, agora está conseguindo crescer esse segmento de formação de atletas. Hoje, são mais de 20 milhões de garotos, né, entre 10 a 17 anos que praticam soccer aqui, mas antes não existia isso. Há uns anos atrás praticamente não existia. Por isso que o soccer aqui, o futebol aqui é tão ainda, né? Está muito abaixo do resto do mundo. Então, uma das coisas que me surpreenderam foram essas. A falta de investimento em atletas de base e em formação de atletas. Porque existem as academies, elas são novas, né? Que são os times de base, as academias mesmo de escolinhas, algumas vinculadas aos grandes clubes ou não. Mas uma coisa que me surpreendeu, entrevistando jogador e tá no universitário, é ver que tem muita universidade que ainda tem o corpo diretivo, o corpo, sei lá, de técnicos, ainda com uma formação mais voltada a outros esportes, né? E a preparação de um atleta de futebol americano não é a mesma de um atleta de futebol, de soccer, não é? De basquete tampouco. E eu vejo que ainda acontece. Acho que as universidades top não mais, até um time aí traz um inglês, traz um brasileiro, tudo focado, mas é uma minoria ainda, né? E até na MLS ainda teve caso, ouvi de muito clube grande que ainda tinha, clube que às vezes era um conglomerado de esporte que puxou o cara do futebol americano, puxou da NBA e
me surpreende também que aconteça esse tipo de coisa, né? Porque não sei se de repente é falta de intercâmbio até do futebol dos Estados Unidos com outros, né? Porque... Eu acho que com a Copa do Mundo de 2026 aqui nos Estados Unidos, com a MLS crescendo, como está crescendo com a MLS, o próximo contrato de direitos de imagem dela será o maior contrato de uma liga de futebol do mundo. Isso, e maior não é assim, 5, 8 vezes maior do que uma liga, o direito de transmissão de uma liga espanhola, de uma liga inglesa. Então, assim, é uma coisa absurda, né? Então, eles vão começar a trazer os grandes atletas para aqui, não os que estão em final de carreira, e isso vai estimular as universidades a começar a investir em formação de atletas do futebol. Porque quando você vê um atleta vindo para cá, hoje já está acontecendo, um atleta vindo para cá, sendo comprado aí no Brasil por 20 milhões de dólares, 30 milhões de dólares. Daqui a pouco vai estar ali trazendo da Europa por 50, 80, 100. As universidades vão virar e falar assim, nós temos que fazer alguma coisa aqui. Então, eu acredito muito que nos próximos 5, 8, 10 anos aí, a gente vai ter uma evolução no futebol aqui absurda. E eu acredito muito que teremos uma das maiores ligas do mundo, a MLS. Isso pode escrever que isso pode ser, que isso vai acontecer. Bom, até pelo dinheiro que acaba movimentando, não tem como. E às vezes até nem o dinheiro que movimenta, mas o que potencialmente vale, né? O valor das Então, franquias novas chega na casa do bilhão, coisa que já passou as de hóquei, é maior que muito clube europeu, com um nome, e isso que ainda está nascendo. Imagina quando se estabelecer mesmo, né? Então acho que foi o caso do Charlotte FC, foi uma nota e que coisa impressionante, né? Então, exatamente isso, porque se você tiver dinheiro, você vai trazer os melhores atletas do mundo. Se você vai ser vai trazer os melhores atletas do mundo, você vai ser a liga mais competitiva. E automaticamente vai ter mais direito de transmissão, vai ter mais sponsorship, vai uma série de coisas que vai girar em volta, que vai cada vez crescer mais. Aí entra o projeto do Boston City no Brasil. Uma das visões que eu tive foi essa. A gente está crescendo tanto aqui, já está exportando, vocês aí do Brasil, já está exportando atleta para os Estados Unidos, que agora veio um do Vasco ano passado por 18 milhões, veio um outro de São, Não, tá São tendo bastante Paulo. jogador de base, né? Tem o Brenner, mas tem muito jogador. Isso. Você viu que teve o Combine aqui no Brasil, da MLS, com os times de base grande aqui de São Paulo. Os caras já estão de olho nesses caras no sub-20 tudo, para levar muito jogador, né? Sim, O Colorado exatamente. Rapids é um exemplo disso, né? Exatamente. Então, é exatamente essa visão que a gente teve. Assim, a gente precisa estar investindo na base no Brasil, porque a gente disputando a USL 1 aqui, que já é ali abaixo da MLS. Nós vamos estar expondo os atletas que a gente formar no Brasil e trazer para cá para a MLS. Então, eles vão estar buscando esses atletas, principalmente atletas que veio aqui, ficou aqui um ano na USL One, jogando no Boston City, se adaptou ao país, aprendeu a língua, não vai voltar igual muitos atletas que saem do Brasil, é vendido por milhões e milhões, chega lá, não se adapta e volta rapidinho para o Brasil. Aqui não, o atleta vem para o Boston City, fica aqui um ano, se adaptou, o outro, quanto que ele já valorizou só pela adaptação dele. Então, a gente tem tudo tudo contado, né? A gente tem todo esse planejamento em cima desses detalhes que a gente está sempre estudando e vendo qual os problemas que os grandes clubes estão investindo em atletas do Brasil estão tendo. Acaba tendo agora, por um exemplo, é o Gerson do Flamengo, foi para foi para a França para a França, não se adaptou e está voltando. Se ele viesse aqui, se quando ele era mais novo, viesse aqui para os Estados Unidos, aqui para o frio, aprendesse a língua, jogasse aqui no frio um tempo, a Inglaterra ia olhar para um atleta desse com outros olhos. O cara já se adaptou nos Estados Unidos, ele fala a língua lá, então ele vale muito mais. Então é isso que a gente está buscando hoje. Tá trazendo atletas para cá do Brasil, atletas formados na base no Brasil, que serão nossos, né, serão do clube, expondo ele aqui a língua, a temperatura, a outra cultura, a partir daí ele tem uma carreira mais sólida aqui no exterior.
Caramba, agora o que eu imaginei realmente faz sentido e é o tamanho do sonho grande que você tem, que acho muito legal. E aqui no canal eu falei com o Lucas Maciel, que é o volante do New England Revolution, já está 2 temporadas aí no time um. Teve uma no time 2 que estava na ESL League One, e que agora não está mais, o espaço vai para você. Né? Exato. E eu perguntei para ele, assim, um dia antes da estreia dele na MLS mesmo, eu falei, nossa, Lucas, você teve na base do Botafogo um bom tempo, vi a dificuldade que às vezes era chegar no time principal, tem muita concorrência, tem outros fatores além da bola. Você se sente aí nos Estados Unidos, isso que nem tinha começado na MLS ainda, você se sente mais perto da Europa do que do Brasil, nem em termos geográficos, mas em termos profissionais? Ele falou, com certeza, justamente por causa disso, já tinha se adaptado, a tática é muito parecida, a intensidade é Sim, muito absurdo. forte, físico é muito forte, tático, se eles não sabem aproveitar o melhor tático, mas é muito tático, não à toa os meninos americanos estão sendo vendidos para a Europa porque se adaptam bem, né? Exatamente. Então, isso aí pode ter certeza que será um diferencial aqui nos Estados Unidos, nas ligas, na MLS, na USL. Os atletas que estiverem disputando essas ligas aqui, eles vão estar muito mais expostos a ter grandes contratos. Eu falo no canal sempre que eu gosto de MLS, mas eu sou um torcedor de USL, que acho que ela expande o futebol de uma maneira muito maior, mais dentro da América mesmo, dizendo, no feminino, se tiver rebaixamento no futuro, acho que vai ser um negócio muito forte, muito, É muito o que forte. precisa aqui. É o que precisa Sim. dos Estados Unidos para o futebol ter um boom. Imagina se o basquete tivesse rebaixamento, não ia perder nunca. Não ia perder nunca. Quer dizer, ia ser mais sem graça ainda uma Olimpíada, alguma outra coisa, porque Exato, tem de jogador exatamente. bom perdido que está na Europa, no Brasil, porque não tem espaço, com rebaixamento teria, né? Exatamente. Então a gente e tem um diferencial, né, que aqui nos Estados Unidos o que o marketing aqui, tudo que gira em volta do esporte é uma coisa espetacular. E a gente, eu tenho um dos problemas que eu ainda tenho no Brasil, porque por causa da cultura do Brasil. Eu vivo há 25 anos nos Estados Unidos. Então, mais da metade da minha vida eu vivi aqui. Absorvi muito esse lado da cultura, o lado dos negócios, e eu tenho dificuldade no Brasil com isso. As pessoas não acreditam muito ainda em marketing, não acreditam muito que marca tem um valor absurdo. Quanto vale a marca Flamengo hoje? Sabe por que não vale? Não é uma das marcas mais valiosas do mundo? Porque está no Brasil. Se Flamengo, do tamanho que tivesse em qualquer outro país do mundo, nada competiria com eles. A torcida do Flamengo é maior do que muitos países da Europa. Entendeu? Então, é absurdo. Sim. E Então, assim foi o caso do Chivas USA, que acabou não dando certo, mas se desse certo seria um negócio fantástico. O Santos ele é muito conhecido no mundo e às vezes é mais respeitado fora do mundo que no Brasil. Só que falta saber trabalhar e manter esse negócio. Né? Então exatamente. tem. Então tô vendo que o Boston City é um sonho meio Manchester City, né, Renato? É um negócio Não, grande, assim. eu tenho certeza que a gente vai ser grande aí no futuro. O planejamento, tudo que está sendo feito é para ser um clube de ponta, pode ter certeza disso, tanto aqui como no Brasil. A gente está Sonho no investindo muito. Brasil e nos Estados Unidos agora para 2023 é o quê? O Brasil, a gente está disputando a segunda divisão do Mineiro, no Campeonato Mineiro Profissional. Então, a gente está buscando essa vaga no Campeonato Mineiro para subir. A gente vai fazer um trabalho esse ano para estar subindo. As categorias de base, elas vêm muito forte, a gente está fazendo um trabalho espetacular, os profissionais que estão trabalhando com a gente lá estão fazendo um trabalho muito forte. A gente está buscando competições nacionais com as categorias de base, que é Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, Copinha Paulista, né, que a Copa de São Paulo agora, que está sendo disputada agora em janeiro, é um dos nossos objetivos no próximo ano. E aqui nos Estados Unidos a USL One. É construir a mesma estrutura que a gente construiu no Brasil, com um CT anexo ao estádio, e subir para a USL One para a gente estar podendo expor esses atletas que a gente vai estar formando no Brasil aqui. Existe, claro, além de quesitos financeiros, algum requisito específico para o time migrar da 2 para 1?
na Não, USL? não, porque eu tô na região aqui, então eu controlo a região. Então é só. Essa é outra coisa que eu não entendo muito, né? A Nova Inglaterra, New England, essa região toda, sempre jogou futebol de alguma forma, e eu não entendo como não tem tanto projeto assim, né? Tipo, É na Flórida porque tá abarrotado, Califórnia, mas aí quando eu vi, falei, nossa, faz todo sentido ter um time. Exato. A gente, porque aqui não é tão. Se vai na Flórida, por exemplo, você atravessar a Flórida de um lado para o outro, você vai viajar ali quantas horas? Está em Massachusetts, 6 horas. é, você Sim. está em Massachusetts, para você pegar na divisa de Massachusetts para ir na outra, você vai 2 horas no máximo. Então, é mais. Então aí fica mais. A gente controla mais o território da gente, porque não pode entrar. Só entra um outro clube na minha área se eu autorizar, que eu sou dono do território. A partir do momento que eu comprei uma franquia para a região, eu controlo a região. Não pode entrar um outro clube na região. Não é igual no Brasil que Ah, São Paulo e Palmeiras estão lá um do lado do outro. Não pode, a não ser que eu autorize. aquele campeonato argentino, né? 2 terços está em Buenos Aires. Exato. Ou uruguaio que é só atravessar a rua, né? Aqui é bem controlado. Por exemplo, o Revolution está 1 hora de Boston. Em Boston não pode ter outro clube da MLS, a não ser que o dono do Revolution autorize. Que ele não vai autorizar, né? Que o Caramba, investimento que ele faz. Putz, Renato, vamos acompanhar teu projeto que, olha, vai, hein? Porque mesmo se você for um pouco mais longe, tem uns times tradicionais, né, nessa League One, mas eles não estão tão fortes assim e não tem um projeto tão grande quanto o teu. E não estão numa praça tão Não, forte também, né? eu acho Então, que o povo ainda tá. Eu acho que eles não têm noção ainda do tamanho que é o esporte, futebol, soccer, que eles falam aqui. Eles não têm noção ainda. Na hora que tiver noção, na hora que eles entender, vai ficar muito legal. nessa região nordeste americana, acho que tem vocês e o Queensboro, acho que são projetos aí que vão. Isso, Queensboro, eu conheço o pessoal lá. São pessoas do futebol, né? Veio lá da Espanha, lá jogou lá no Barcelona, Real Madrid, não sei. Então eles estão fazendo um bom trabalho, um planejamento legal, eles vão crescer muito, tenho Tá certeza vendo? Eu disso. gosto mesmo de soccer, porque realmente aí o americano, quando quer fazer a coisa acontecer, ele não limita. Então, Não. putz, que o seu projeto seja muito bem sucedido, Renato, para poder contar Exato, mais e mais no futuro aqui, porque. exato, que até o pessoal no Brasil, eles questionam muito, né? Mas por que uma coisa tão grande, você está fazendo a estrutura minha é muito grande. O pessoal da Federação Mineira teve lá no complexo nosso agora para fazer vistoria há uns 2 meses atrás. Eles falou assim, ó, vai ficar melhor que sem treinamento do Cruzeiro e Atlético, que é muito bom. Então, você vai fazer, vamos fazer bem feito. Vamos ficar fazendo uma puxadinha aqui, vamos fazer um outro. Não, vamos fazer um planejamento, vamos fazer uma planta legal, vamos estudar todos os detalhes, como vai funcionar, enfim, um projeto bem feito, para a gente dar suporte para o crescimento depois. Senão, a gente vai ficar fazendo o que depois? Não, vamos fazer o projeto, vamos construir tudo que a gente está construindo, que é um centro de treinamento, um estádio, e depois a gente não precisa pensar nisso mais, vamos pensar em crescer depois. Tem que voltar atrás para reconstruir. É isso que eles fazem muito no Brasil, entendeu? Muita O coisa sem projeto é um projeto de planejamento. curto prazo que bate no teto, né? Então é. Exato, exato. E outra coisa que eles fazem no Brasil com o clube, eles iniciam um clube, eles pensam que tem que investir no profissional, o profissional subir para a primeira divisão. E o custo do clube vem de onde? Gente, tudo começa pela base. Vamos investir na base. Vamos investir numa base forte do clube. O profissional vem depois. O profissional vem, o resultado vai ser o profissional. Não é fazer o profissional para depois pensar em base, que não vai acontecer. Por isso que muitos projetos no Brasil se iniciam, a gente vê muito isso aí, se iniciam e dentro de 2, 3 anos somem. Some, né? Falta de planejamento. Bom, caramba, eu sabia que havia uma história grande ouvindo de você, mas puxando o saco sem querer puxar o saco, tô empolgado para ver esses próximos passos aí, porque realmente, tanto dos Estados Unidos quanto de Brasil. E de Brasil a gente vê muito projeto, de N formas aqui em uma Copa São Paulo surgindo, em Minas também, e ver que esses times estão vingando, pessoas com históricos diferentes. Mas esse nos Estados Unidos,
Eu não sabia que você era o master franqueador dessa região super Sim. rica, que gosta de esporte, que entende de esporte. Então, putz, só, nossa, vamos que vamos, hein? Vamos, Quero vamos. acompanhar o teu projeto aí. E a experiência em outros ramos também, eu tenho investimento imobiliário, investimento construção civil, restaurantes, tem dezenas de restaurantes aqui na Nova Inglaterra, escola infantil, então a gente acaba diversificando e aprendendo muito e trazendo isso para o futebol. Então é bem interessante. Porque você. Na Flórida é mais comum ter brasileiro, mas realmente vira uma guerra louca. Aí não, você dominou esse mercado sem fazer a guerra do chá. Não tem que fazer guerra nenhuma. Sim, Foi lá e dominou o mercado antes, né? eu sempre falo, as pessoas, eu não me preocupo com competição, com pessoas que, principalmente na área de restaurante, né, que tem vários aqui, o pessoal, vai abrir um restaurante do seu lado, eu falo, não tem problema. Ótimo que ele vem. Tá com medo da competição? Não, eu sei o que eu estou servindo, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu faço é bom, eu sei o que eu faço e não vai vir para competir, vem para adicionar, vai trazer mais gente para a área. Então, a gente tem que trabalhar, fazer o melhor e pronto, o resto acontece. E é isso que eu vou ver, espero acompanhar, espero não perder o contato contigo, porque eu gosto muito de mostrar esses projetos, tudo que os brasileiros vão desenvolvendo ao redor do mundo, que às vezes o pessoal não conhece ainda, e que talvez no futuro vai ficar muito famoso. Eu vou falar, falei com eles lá atrás aqui, É. e é E uma se, história muito legal para contar. E quem sabe em 2026 estaremos aí também, Não, sim, vai estar aqui. dando um abraço. Vai ter Copa do Mundo em Boston, então a gente vai estar aqui. E se Sim. você, a próxima vez que a gente falar, normalmente quiser falar em outras linhas de investimento que eu faço, de muito sucesso, que também o futebol estou começando, né? Agora tem outras áreas bem interessantes que as pessoas também gostam de ouvir, até para ter uma referência, né? Para ver que a gente consegue se a gente quer. Então é bem interessante. Putz, perfeito. Eu ia tentar puxar algum gancho para fechar, mas acho que fechou tão bem que é por aí. Eu sou formado em business, esse aqui é o meu hobby. E muitas Ah, vezes eu legal. estendo assim, conversas com os jogadores, tudo, a gente fala de finanças, tudo, investimento, diversificação. E aí, como o negócio, o termo business é daí, a gestão surge daí, é um nível muito mais avançado, sem dúvida nenhuma. E quem consegue aí excel nessa área, nesse mundo, putz, vai com Sim. tudo, é o teu caso, né? Sim, então, a gente tem, hoje está 2.000 uns 2.000 funcionários, eu tenho só na rede de restaurante, então tá crescendo bastante. Tenho 25 anos vivendo aqui, então investi muito em estudo no início, depois investi nos negócios, e graças a Deus, hoje a gente está aí. Abri, só esse ano foi 4 restaurantes já, então, tão bem, graças a Deus. Diversificando e acertando quase tudo, ou tudo, né? Que eu não vou ficar perguntando muito para ti, mas pô, muito bom. A satisfação é enorme, Renato. Poxa, a história é muito, muito legal. E ainda é o começo, pelo menos na parte esportiva, né? Vamos Sim, contando a sim. história desse lado esportivo, que daqui a pouco mais gente vai estar mais curiosa para saber quem é o Boston City, pelo visto. Não, eu te agradeço pelo espaço, agradeço por estar dividindo um pouco aí da história do Boston City com você, com os seus seguidores, com as pessoas que estão te acompanhando. E será um prazer. Próxima, quando quiser, é só chamar aqui que a gente estou à disposição para estar falando mais. Maravilha. Tô tirando meu visto, literalmente, tô tirando, dei um pulo, qualquer coisa. Não, tem meu contato aí, pega com o Oliveira lá, o pessoal da Tudo, e me chama aqui quando estiver vindo. Maravilha. Combinado então, Renato. Olha, muito obrigado. Uma ótima noite. Eu vou ver daqui a pouco aí a final do college football, ou seja, é um negócio tão grande que os caras fazem evento uma segunda porque sabem que tem audiência, né? Esses caras são Isso, fogo. isso. Então, pô, logo, logo vamos vendo. Aliás, já só fechando, teve transmissão, né, do Boston City pelos brasileiros que transmitem futebol aqui, né? Sim, tem, Na sempre Universidade do tem. Tio. Vai ter essa temporada também? Tem, todo ano tem. São todos transmitidos Pô, aí. Acompanha aí para nós. Aí no Brasil também a gente transmite os jogos da base, principalmente, transmite da base e do profissional também, são todos transmitidos pelo YouTube, até para a gente expor nossa marca, expor nosso trabalho. todo mundo dá pingo sem nó, né? Então, muito bom. E, poxa, foi, Renato, maravilha, cara. Vai ser um prazer falar contigo uma próxima vez. Espero que seja em breve. Não, eu que agradeço.
Quando quiser, é só chamar, estarei à disposição. Um abraço grande. Maravilha. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.